eu estive afastado por uma causa muito mais agradável, férias. E tô voltando com saudade, cheio de gás, pra participar aqui do Manhã Bandeirantes, como sempre. E olha, eu vou começar por onde a Thaís terminou, viu, Thaís? Porque eu tenho 2 em casa, jovens, que ficaram afastados dos bancos da faculdade durante esse tempão todo. E é estranho, tinham dito isso já, que tão difícil quanto essa permanência em casa, tão difícil quanto isso seria a volta, seria o retorno à vida mais ou menos normal. Já tinham dito isso mesmo, ia surgir aí uma síndrome qualquer, um mal qualquer dessa retomada à vida em sociedade. Mais ou menos como quando o astronauta passa um tempo fora do planeta, fora da Terra, e aí tem que ter a reentrada na atmosfera. A reentrada na atmosfera não é muito fácil, muitas vezes. Às vezes dá problema sério. E dá problema sério ao longo de um período, que a gente não sabe quanto tempo é. Então a gente não tem certeza quanto tempo vai durar essa readaptação. Vale lembrar que não são todas as escolas que vão retomar as aulas na plenitude. Aliás, essa fase de volta às aulas vai tornar ainda maior a diferença entre quem tem condição de estudar numa escola particular, quem pode pagar por uma escola particular. Essas escolas, muitas delas até retomaram já a atividade, enfim, tem todas elas praticamente, acho que todas elas vão recepcionar os alunos na plenitude, vai ter o distanciamento necessário, aquele 1 metro de distância entre cada aluno, porque as escolas particulares, como regra, têm mais estrutura, né? Tem bem mais estrutura do que as escolas públicas. Isso aqui em São Paulo e no país inteiro, né? As escolas públicas carecem de tudo e estrutura física é um problemão sério também para essas escolas públicas. Então, nessa volta, aqui em São Paulo também, mas em outros lugares ainda mais, não vai voltar todo mundo. Vai ter escola que não vai retomar as aulas com toda a sala cheia, com todos os alunos recebendo as aulas presenciais, como já foi um dia, como já existiu no país um dia. Em alguns casos haverá um rodízio, né? Então uma parte da turma vai assistir aula na segunda, outra parte na terça, a primeira turma na quarta, e aí vai fazendo um rodízio, o que está longe de ser o ideal, né? Está longe de ser o ideal. Nós já falamos várias vezes aqui, quem entende do assunto diz que o estrago ainda está para ser dimensionado. Não se tem noção ainda do prejuízo que tudo isso vai provocar. O que se fala, e são dados da ONG Todos pela Educação, que é uma ONG que tem tradição, tem história para contar, conhece muito desse negócio chamado educação. Segundo eles, esse 1 ano e meio, sei lá quanto tempo fora das salas de aula, essa não convivência com os colegas, essa não interação próxima com os professores, o fato de se deslocar para entrar na estrutura da escola, da sala de aula, enfim, tudo isso faz muita diferença. E segundo eles, o que se imagina é que nós vamos levar, se tudo der certo, se a gente fizer tudo certinho a partir de agora, e não sei se faremos, mas se fizermos a partir de agora, a gente vai conseguir retornar ao estágio que estávamos antes da pandemia em 4 anos. Então teremos que fazer tudo certinho nos próximos 4 anos, para aí sim, depois de 4 anos, chegarmos ao estágio em que estávamos antes da pandemia. Dava para fazer melhor? Em parte não, né? Em parte não, porque a pandemia atingiu a todos nós, ao mundo inteiro, e de fato houve durante boa parte dessa pandemia uma dúvida do que poderia ser retomado, o que poderia começar a funcionar primeiro, o que deveria esperar um pouco mais. E aí houve muito bate-boca, muita gente defendendo
que as salas de aula deveriam ser as últimas a voltarem à atividade por causa do risco de contágio dos alunos, das crianças, dos jovens, enfim. E aí o que a gente viu foi que shopping center voltou muito antes, comércio de rua voltou muito antes, atividade esportiva voltou muito, futebol voltou muito antes, coisas que acho que não há dúvida, né? São menos prioritárias, bem menos prioritárias do que a volta às aulas. Mas, em certa medida, não dava para apostar também, não dava para correr riscos, Mas parece que, passado tudo isso, eu fico com gosto, com a sensação de que demoramos demais para ter a volta às aulas. Eu fico com essa impressão, mas é só uma impressão. Tem muito pai de aluno que ainda está em dúvida se vai autorizar o filho a voltar para a sala de aula. Tem muita gente que acha que não é o momento. Muita gente. E não sem motivo, né? As pessoas pensam assim, pô, estamos em agosto, já foi o ano quase todo embora, agora mais esse resto de ano, fica tendo essa aula à distância, que é bem mais ou menos, independente de ser uma escola com estrutura particular, que possa realmente fazer com que os alunos tenham acesso ao material didático à distância. Tá? Mesmo assim, as aulas presenciais são insubstituíveis. Mesmo assim, que dirá para alunos da periferia, que mal têm celular. Nós falamos tanto sobre isso aqui, né? Tanto sobre isso aqui. São Paulo, que é uma cidade com muito mais poder econômico que a maioria das cidades do país, com estrutura que ainda é melhor do que a maioria dos municípios do país. Em São Paulo nós tivemos problemas. Os tablets que foram entregues pela Prefeitura de São Paulo, né, foram entregues. E foi promessa de campanha, inclusive. Na última eleição, na eleição passada, municipal aqui em São Paulo, a promessa de campanha, uma delas, foi essa. Todos os alunos terão tablet para ter acesso. Aí não vai ter o que reclamar, o tablet funcionando, vai ser uma beleza, a prefeitura entregando para todo mundo online, olha que maravilha. Só que não combinaram, né? Não combinaram com a falta de estrutura que é um drama histórico aqui nesse país. Então, não tinha chip, teve dois tipos de problemas. Alguns tablets já foram entregues quebrados, sem funcionar, e alguns que estavam funcionando não tinham chip. Aí não adiantava. Aí realmente não deu certo, teve que recolher todos os tablets, enfim, foi um caos. Então, aula virtual, que é algo que pode se pensar e acho que vai ser uma realidade daqui para frente, em maior intensidade. Em algum momento a gente vai ter aula virtual de verdade, para valer. Mas acho que para algumas coisas, né, a gente talvez tenha que criar um sistema híbrido mesmo, mas que funcione, né? Não que seja de faz de conta. Não, de faz de conta não vale. De faz de conta não vale mesmo. Não adianta dizer, tá tendo aula virtual, porque não está. Não está. Aliás, eu queria convidar já você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, você que participa sempre aqui do Manhã Bandeirantes, para você mandar sua mensagem. Pode ser esse um dos temas, a volta às aulas. Você vai mandar seu filho de volta às aulas? Você acha que tem que mandar ele para as aulas? Os meus vão. São grandinhos já também, né? Fazem faculdade, enfim, então eles já têm vida própria. Eu já apito pouquíssimo. Se eu disser que não ou que sim, também não vai fazer a menor diferença. Eu vou ter que só que pagar o Uber ou pagar o ônibus. É só isso. Só isso que eu vou ter que financiar, né? O almoço deles fora. Isso aí eu só preciso saber se vão sair mesmo para dar a grana. Porque a opinião eles já têm. E eles vão voltar, não aguentam mais. E aí tem que ser dito, e aí não é brincadeira mesmo, não. Eu não parei nenhum dia. Eu trabalhei todos os dias aqui durante a pandemia, mantendo o distanciamento, com essa divisória aqui, para evitar um contato mais próximo com o colega, com máscara, não agora aqui, mas durante todo o dia aqui na rádio, todo mundo com máscara, álcool gel, aquela história toda. Mas eu não parei nenhum dia, só agora nas férias, mas não parei. Vim pro estúdio, para a redação todos os dias. E aí deu para notar claramente o estrago
que essa pandemia fez na cabecinha das pessoas que ficaram confinadas na minha casa. Só para falar da minha casa, e acho que isso, lógico, se reproduziu em maior ou menor grau nas outras residências, né? Em quem teve que ficar confinado mesmo, enfim, porque não tinha outra opção ou porque fez home office, né? Que, aliás, tudo indica vai ser uma atividade que vai ganhar espaço, né? Alguns não voltarão, mesmo depois da pandemia. Algumas empresas já definiram que fica mais barato, fica mais prático o funcionário, quando isso é possível, trabalhar da casa dele. Mas nesse período de pandemia, em que as pessoas não saíam para nada, eu vi em casa o estrago que isso provocou. Eu vi em casa, com o pessoalzinho meu lá que ficou em casa e que agora está tendo que retomar sessões de psicanálise, em alguns casos lá em casa. Está acontecendo isso mesmo, para tentar ajustar os parafusos lá que ficaram meio frouxos durante esse período todo. Ninguém aguenta, né? Ninguém aguenta ficar no quarto, ninguém aguenta sair da sala, ir pro banheiro e depois voltar pro quarto. É insuportável. Isso não é brincadeira. Não é brincadeira. Fiquem atentos, aliás, vocês, pais, mães, filhos também, fiquem atentos aos pais. Fiquem atentos aos pais, porque a gente vai sentir, pelo que dizem os especialistas, algumas diferenças agora. A gente não é mais a mesma pessoa. Você não é mais o mesmo que foi há 1 ano e meio atrás. Você mudou. Algumas coisas positivas, seguramente alguns aprendizados nós tivemos positivos, até para valorizar o que nós temos todos os dias e a gente nem dava conta, nem valorizava, nem percebia, né, como era bom conviver próximo com as pessoas que a gente gosta. Então isso acho que vai fazer com que a gente fique melhor assim que a pandemia acabar mesmo, porque não acabou ainda, mas os estragos também vão ser notados. Então é isso, pessoal.